Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs e todos os telespectadores que estão nos vendo e nos ouvindo nesse exato momento. Mais uma vez estamos aqui para juntos refletirmos e meditarmos sobre as Santas Escrituras. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos aí entrando com um grande projeto aí nas mídias sociais e redes sociais, aonde estaremos pregando a palavra de Deus, cantando louvores, tocando instrumento, tudo aquilo aos quais, pelo tempo em que eu sirvo a Deus no mundo espiritual, com as ferramentas que Deus assim nos entregou. Pela misericórdia de Deus, eu canto, eu prego, eu toco, narro, faço um monte de coisa. Você já pode conferir em alguma das minhas mídias sociais e redes sociais, já há muitas postagens lá, inclusive alguns comerciais. E nas próprias plataformas das redes sociais e mídias sociais já estou divulgando aí todas as plataformas que eu estou cadastrado. Estou cadastrado em mais de 20 redes sociais. Até quem não acreditava que eu estava cadastrado em mais de 20 redes sociais, está vendo lá e percebeu que é a verdade. Porque eu não gosto de mentira, irmão. Mentira é coisa do diabo, inventar é coisa do inferno, entendeu? Então eu não estou aí para isso, entendeu? Porque a Bíblia é bem clara que Deus vai cobrar a cada um de nós. É como o modismo que está acontecendo agora aí. Eles falam, Deus não proibiu, Deus não autorizou, por que não fazer? Meus irmãos, tome muito cuidado com essas frases, porque o diabo e os demônios, Satanás e os demônios, voltou a congregar em muitas igrejas. Por isso que a mentira e os mentirosos têm tido muita ênfase, muito aplausos. Esses têm até espaço para pregar, dão até tempo ao tempo para eles falar as mentiradas deles misturado com a verdade. Graças a Deus que eu me converti num tempo, em 1996, o período em que eu aceitei Jesus. Em 97 me batizei, glórias a Deus, me batizei nas águas. Em 98 o Senhor me batizou com o Espírito Santo e a obra de Deus foi feita em minha vida. Estou aí até o dia de hoje pregando o Evangelho, formado pela Academia Teológica, Seminário Teológico Paulo Leiva Macalão, Seminário de Brasília, com uma extensão no Seminário de Madureira. Glórias a Deus. Agora, o que nós estamos vendo agora é os últimos dias da Igreja de Cristo, que já foi profetizado pelos santos apóstolos, glórias a Deus, por Jesus, e até o próprio Deus nos alertando no Antigo Testamento, que diz que outra vez, livro de Malaquias, outra vez veremos a diferença do que serve a Deus e do que nos serve, do justo e do ímpio. Vale mais, hoje em dia, em muitos lugares, a mentira do que a verdade, porque aonde a verdade está, a mentira não reina. Mas quando a verdade é misturada com a mentira, como é que você vai perceber? Só tendo os dons que Deus entregou aos santos. E que dom é esse? São diversos dons, mas esse tem que ser o principal. Discernir espírito, para saber se provém de Deus ou provém de Satanás. Por isso que o próprio Deus proibiu a eu e a você, para não darmos ouvido nem a anjos, entendeu? Porque a Bíblia fala, o que a Bíblia diz sobre isso? Ainda se vir um anjo do céu e vos anunciar outro evangelho, além do que já está posto, seja nada. Olha só a gravidade. Anjo do céu, não está nem falando do inferno. Já está declarando, se de repente algum anjinho do céu aparecer para você, vim aqui, o Senhor inovou todas as coisas, o evangelho agora é outro. Cuidado, hein? Cuidado com esses outros evangelhos, porque o que nós precisamos saber já está na Bíblia Sagrada, do Gênesis até o Apocalipse. Infelizmente, nós estamos vendo agora nessas últimas horas uma grande mentirada, entendeu? E eles ensinando coisas que a Bíblia nunca autorizou. Por isso que é necessário você voltar a ler as Escrituras Sagradas, voltar a ler a Bíblia, para não ser enganado. Eu, particularmente, jamais vou permitir isso que aconteça comigo, e jamais vou permitir que as pessoas que estejam próximo de mim sejam enganadas. Porque em João 8,32 diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Estou aqui nesse momento na empresa onde eu trabalho, no horário do almoço, tirando a minha hora de almoço, mas sempre quando eu posso, eu deixo uma palavra para todos vocês, um alerta, uma advertência, aquilo que venha vos esclarecer de acordo no mundo espiritual. Se você tiver alguma dúvida, você escreve aí, ou fique ligado nas minhas mídias sociais e redes sociais e coloque lá sua dúvida, que nós vamos estar esclarecendo aquilo que você precisa saber. Agora, o que não é de Deus é aquilo que não está declarado nas Escrituras. Tudo aquilo que estão ensinando na igreja, que não está na Bíblia, é uma obra de Satanás e os demônios. E nisso você tem que ter cuidado, porque muitos enganadores já estão em nosso meio e infiltrados no meio de nós. Porque a Bíblia, o que a Bíblia diz? Estava no meio de nós, mas nunca foram de nós. E ainda diz no livro de Judas, dizendo assim: arrebatai alguns do fogo, mesmo tendo a roupa manchada, porque eles estão duvidosos. É porque eles não têm a certeza daquilo até que eles professam. Mas para isso Deus levantou os santos profetas e aqueles que ainda vivem a verdade do Evangelho para anunciar as boas novas de salvação. E vou deixar para a vossa meditação João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Estarei iniciando uma grande campanha nas redes sociais e mídias sociais. Se Deus assim conceder, pela misericórdia dele, estarei fazendo essas mensagens ao vivo e essa campanha em 5 redes sociais. Vai ser nessa rede social, no Face, no Instagram, no Quai, no TikTok, no Getter, que é uma plataforma americana.